Caríssimos irmãos, boa noite. Em mais um culto ao Senhor, neste domingo, dia 7 de junho, nós nos alegramos em estarmos mais uma vez unidos. E queremos agradecer a você e a sua família por terem divulgado o canal PIB Divinópolis. Alcançamos a marca de 1000 inscritos e agradecemos a você pela participação. Continue divulgando esse canal para que a mensagem comunicada através desses cultos alcance mais vidas. Vamos então adorar o nosso Deus e vamos começar o culto orando agora. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, nós estamos na Tua presença. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, é o que nos diz a Tua palavra. E assim, ó Deus, unidos, através dessas ferramentas digitais, a Tua igreja mais uma vez, ó Deus, apresenta diante de Ti o culto como expressão da adoração ao Senhor, da nossa vida consagrada a Ti. Que cada momento, ó Deus, que cada parte dessa celebração seja para exaltar unicamente o Teu nome. Ó Deus, apresentamos diante do Senhor as nossas vidas, nossas famílias. Ó Pai, também lembramos mais uma vez daqueles que estão infectados, dos profissionais de saúde, ó Deus, das famílias enlutadas. Diante dessa pandemia, ó Deus, recorremos à Tua graça, à Tua misericórdia, que são infinitas. Nós Te agradecemos e oramos assim, em nome de Jesus. Boa noite para você, meu querido irmão, uma boa noite para você, minha querida irmã, que Deus abençoe muito a sua vida e a vida da sua família. Nesse momento, eu queria te convidar a ler a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versículos 1 a 21. Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 1 a 21. Nos diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos, e o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como creiais se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Louvado seja o nosso Senhor por sua palavra. Nesse momento, cante ao Senhor, louve ao Senhor com todo o seu ser, com todo o seu coração, porque você, da parte do Senhor, recebeu a salvação em Cristo Jesus. E você, que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, faça isso essa noite, mas louve o nome do nosso Salvador, louve o nome de Jesus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Foi por amor que Ele se entregou em nosso lugar naquela cruz. Ele se sacrificou. Como uma flor, Ele foi machucado no jardim. Por mim e por você, porque Ele pensou em nós.
privilégio nosso, Deus, saber que Ele nos amou, Ele se sacrificou naquela cruz por nós. E por isso nós podemos confiar no Senhor. Somente no Senhor nós podemos confiar, porque foi Ele que fez aquele sacrifício. Então, assim, só em Jesus confiar em Ele. Só em Jesus confiar em Ele. A nossa frustração é tão lá que Jesus é a tempestade tão sempre Meus queridos irmãos, para esse momento de dedicação nós cantaremos o hino Gratidão na Luta, o 426 do Cantor Cristão. Com gratidão e com fervor, cantemos já ao bom Senhor, por seu poder nos libertou e seu amor nos revelou. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Vem conservar-nos em união, encher-nos bem o coração do teu amor tão singular, e em tua luz nos faz andar. Aceita-nos, Senhor,
Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Pra bem lutar, vem conceder o teu favor, o teu poder, ajuda-nos a prosseguir no bom querer de te servir. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Boa noite, igreja querida. Nós estamos com muita saudade de todos vocês. Agradecidos a Deus por estarmos ligados em espírito. E louvando a Deus porque temos a oportunidade de estarmos mesmo nesses momentos de dificuldades, reunidos como igreja. Vamos orar. Bondoso Deus, eterno e bendito Pai, somos gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de orar, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor Deus, pelos dízimos, pelas ofertas e pelas vidas, Senhor Deus, dedicadas ao Senhor. Abençoa-nos, Senhor Deus, para que possamos, como igreja, administrar esses recursos e que a sua igreja de nada tenha falta nesses momentos que estamos vivendo de afastamento. Fica conosco nessa noite. Abençoe a mensagem que será pregada, para que possamos absorvê-la em nossos corações e praticá-la todos os dias de nossa vida. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Boa noite, querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus. Nesta noite de domingo, meu desejo sincero é que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Vamos ler a palavra do Senhor? Quero ler 2 Timóteo, no capítulo 2, versos 11 e 12. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 11 e 12. Abra sua Bíblia, acompanhe durante toda a exposição da palavra de Deus. Confira se aquilo que eu estou dizendo é de fato aquilo que está escrito. Precisamos ser fiéis ao texto bíblico que nos diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Nós somos irmãos em Cristo do homem que foi usado por Deus para escrever essas verdades. Os crentes, eu e você que já reconhecemos Jesus como Salvador, estamos sob essas mesmas condições colocadas pelo apóstolo Paulo. Assim como Paulo, nós fomos alcançados por Cristo, nós cremos em Jesus como um único e suficiente Salvador, e nós estamos vivendo segundo a vontade de Deus, proclamando essa mensagem como a mensagem de nossas vidas. O versículo 11 inicia-se com uma expressão que, por outras vezes, é utilizada no Novo Testamento. Fiel é esta palavra. É como estar aqui escrito algo do tipo: preste atenção, porque são palavras verdadeiras. Dê grande atenção, porque se existe algo que ninguém pode, ninguém deve questionar, é aquilo que está sendo escrito aqui. São leis estabelecidas por Deus. E esse é o tema de hoje à noite. 3 leis espirituais. Leis que são confirmadas pelo próprio Deus, que não vai negar a si mesmo. O versículo 13 nos diz: se somos infiéis, ele permanece fiel. É possível que mesmo um fiel a Cristo em algum momento falhe na sua fidelidade ao Senhor, falhe na leitura da palavra, na oração, no testemunho, no amor. A palavra de Deus diz que isso é possível, mas diz também que de maneira nenhuma o Senhor negará a si mesmo quem ele é, o que ele faz,
aquilo, portanto, que está escrito em sua palavra. Essas leis estão estabelecidas pelo próprio Deus, jamais mudarão. Por isso, eu, você, todos precisamos conhecer essas leis. Essas 3 leis aqui colocadas são provavelmente um hino cristão primitivo. Aqueles a quem Paulo se dirigia sabiam que esse hino poderia ser utilizado no culto ao Senhor. Vamos ver então essa primeira lei? O texto bíblico diz que se morrermos com Cristo, viveremos com Ele. É o que está escrito no verso 11. Mas esta é a visão que Deus dá a Paulo em outros textos da sua palavra também. Por exemplo, veja Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. A palavra do Senhor diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou disposto a lucrar com a morte, porque a eternidade será muito melhor do que esse mundo mau. Por isso, diz Paulo, para mim o viver é Cristo, ou vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Veja ainda Romanos capítulo 6, verso 8. Romanos 6, 8. Aqui o apóstolo Paulo está falando da nova vida em Cristo, daquele que já morreu para o pecado, e então diz, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. É claro que nós precisamos pensar melhor no que é morrer. Campbell Morgan diz que só o homem crucificado pode pregar a cruz. Por quê? O homem que morreu em Cristo é aquele que já perdeu o poder de escolha. É aquele que não se dirige mais por sua opinião, como Cristo fez na cruz. Ele obedeceu à vontade do Pai que tanto o amou. Vejam que quando alguém morre, ela já não pode mais decidir coisa alguma. Nós, os enlutados, precisamos encontrar forças e buscar um atestado de óbito para resolver questões legais como o sepultamento, como a justificativa de ausência daquela pessoa em compromissos, a partilha dos seus bens. Em relação a Cristo, nós somos assim. Morremos e sepultamos a nossa vontade que era dirigida pelo pecado. Por isso, não mais decidimos, confiamos no Senhor. Confiamos no seu amor de tal modo que ele decide. Ele é sábio para decidir. Ele é poderoso para cumprir as melhores decisões. Ele é pacificador, ele sempre nos trará a paz. O que é morrer? Morrer é deixar o mundo natural. Nós vencemos essa condição, sermos dirigidos pela mente do homem natural. Quem encontra-se com Jesus passa a resistir a esse mundo mau e o que nele há, porque a sua mente foi transformada pelo Senhor. Ao longo de mais de 20 anos, liderando igrejas ou congregações, eu tenho visto muitos testemunhos que evidenciam o poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Lembro-me que ainda quando pastor em Feira de Santana, na Bahia, um homem foi ao culto e foi com seu antigo amigo de bar, de farra, de carnaval, micareta. E aquele homem veio a aproximar-se da igreja, ouviu a palavra, creu em Cristo. E quando eu estava preparando-o para o batismo, ele me disse, foi por causa do meu amigo que eu considerei conhecer uma igreja de crente. Eu não tinha o mínimo interesse nisso, mas eu fui parceiro desse meu amigo nas quedas, nas calçadas, por conta da embriaguez. E eu sabia, somente se Deus existisse, e se esse Deus que existe fosse poderoso, aquele meu amigo poderia ter tão grande transformação. Eu tenho visto nele uma nova criatura, não é mais a mesma pessoa e eu quero isso para mim. Por isso eu creio em Cristo e também quero me tornar membro dessa igreja. Ainda hoje, quando retorno àquela amada igreja, eu vejo lá esses dois irmãos, levaram parentes a Cristo. Eu pude batizar a mãe daquele que primeiro veio a Cristo. Eu vi suas filhas indo a Cristo. O outro, a sua esposa hoje também é membro da igreja junto com ele. Deixar
o mundo natural. É uma experiência para quem já morreu. E eu tenho visto que muita gente morreu para esse mundo, como no símbolo da ordenança do batismo, e renasceu para uma nova vida em Cristo. O que é morrer? Morrer é perder a possibilidade de retornar à antiga condição. Quem morreu não volta à vida, é o que a palavra de Deus diz. Fora exceções, como é o caso de Lázaro, como é o caso do filho da viúva, relatado no Antigo Testamento, a quem Elias pôde, da parte de Deus, ressuscitar. Algo semelhante aconteceu com Eliseu. Fora isso, todos nós não podemos retornar à antiga condição. Morreu, não dá para retornar à vida. Com Cristo, nós não temos mais desejo e disposição para voltar aos antigos lugares que frequentávamos, a antiga vida que tínhamos. Um menino amou um barquinho que ele mesmo construiu com um pedaço de tronco que o seu pai lhe deu, madeira boa. Ele trabalhou na carpintaria do seu pai com muito carinho, fez aquele barquinho ao seu modo, tinha a cara dele, tinha o seu jeito, as suas cores. Ele desenhou cada parte daquele barquinho e amou aquele barquinho. Andava com o barquinho. Todos os dias valorizava aquele barquinho ao brincar com ele. Mas um dia, uma forte correnteza inesperada no rio levou o barquinho. Aquele menino entristeceu-se e passou a desejar ardentemente reencontrar o seu barquinho que tanto amava, que ele criou. Um dia, na cidade, com seu pai, ele viu na vitrine de uma loja de crianças, de brinquedos, aquele barquinho. Ele então entrou ali e disse ao dono da loja: moço, esse barquinho é meu, eu o construí, eu desenhei, eu dei a ele o meu jeito, ele é meu, eu amo, eu preciso dele. O dono do barquinho disse: não, esse barquinho agora é meu, ele me possui, ele está preso a mim. Se você quer levá-lo de volta para você, pague o preço dele. Acontece que o preço era alto, mas por amor o menino decidiu trabalhar e trabalhou muito. Juntou dinheiro, foi àquela loja, comprou o barquinho para si. E ao olhar para o barquinho em frente ao dono daquela loja de brinquedos, ele disse: barquinho, você agora é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te criei, depois porque eu te comprei. Você é meu 2 vezes. Os crentes são 2 vezes do Senhor. Primeiro porque foram criados por Deus, depois porque foram comprados pelo alto preço do sangue de Jesus no Calvário. Satanás havia se apossado de nós, nos escravizava. Jesus, cumprindo a lei de Deus, entregou-se na cruz, ofertou a sua vida por nossa libertação, com a sua vida e o seu sangue puro, com o seu sangue imaculado. Ele pagou por nós. Não temos mais dívidas com o inimigo, somos agora do Senhor. Se morremos com Cristo, viveremos com Ele. Já morremos com Ele para este mundo. Nós somos dele e nem a morte pode separar-nos dele. Nós com ele estaremos eternamente, por isso sabemos, sempre viveremos com ele. Essa é a primeira lei. Seguida da segunda lei, o texto bíblico, aqui, meus irmãos, continua a nos apresentar grandes verdades. O texto bíblico diz que se sofrermos com Cristo, venceremos com ele. Veja o versículo 12, o que é que nos diz? Se perseveramos, também com ele reinaremos. O apóstolo Paulo diz algo semelhante aqui mesmo nessa segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você lembra do que conversamos agora há pouco? Você lembra quando eu disse que já morremos com Cristo? Esse mundo nos odeia, porque nós morremos para este mundo. Esse mundo muitas vezes nos persegue, critica injustamente, nos exclui, nos odeia, porque somos do Senhor e reprovamos as obras más que o homem natural continua a praticar. Mas nós sabemos, todo esse sofrimento vale a pena, primeiro porque nos sofrimentos
Deus nos consola. Nós sempre vencemos a angústia, porque Ele é conosco. Socorro bem presente na hora da angústia. Mas sabemos que há uma vitória final esperando o crente em Jesus. E isso não é fuga, isso não é escapismo, isso é esperança. Como um Deus grandioso como o nosso Deus nos teria criado para uma breve e muitas vezes dolorosa passagem por esse mundo. Jesus, Ele tem poder sobre a morte, venceu a morte na cruz. Tem poder sobre a dor, no céu não haverá dor. Tem poder sobre o sofrimento, sobre a inquietude. Então, quando o crente sofre perseguições, tentações, incompreensão, ainda assim ele deve alegrar-se porque ele alcança a vitória sobre o perseguidor, sobre o tentador e o inimigo. Nada o separa de Jesus, que o consola e que lhe dá vitória, que lhe faz resistir ao inimigo. Vale a pena sofrer com Cristo, porque com Ele venceremos. Sem Cristo, você continuará sofrendo, mas não terá um consolador e amigo como Ele. Quando leio a história de Eusébio de Cesareia, fico impressionado com o testemunho acerca de uma menina com 15 anos de idade, chamada Blandina. Essa menina, nascida em 162 depois de Cristo, onde hoje está a Turquia, na transição entre a Europa e a Ásia, foi martirizada em 177 depois de Cristo na França, e com ela quase 50 cristãos. Uma terrível perseguição começada em Lyon chegou ao extremo de matar vários cristãos. E por que mataram esses crentes? Porque eles se negaram a reverenciar os ídolos pagãos muito comuns naquela França antiga. Blandina impressionou a muitos. Ela foi exposta a 4 tipos diferentes de torturas: rede, grelha, leão. Ela foi exposta por fim a touros, que a mataram com chifradas. Aquela menina morreu, foi colocada inclusive numa cruz, cantando louvores ao nome do Senhor Jesus. Ela foi a última a morrer de um grupo com quase 50 pessoas. E o relato da morte dela impressiona. Muitas pessoas disseram que viram naquela menina uma espécie de mãe dos outros que os consolava com a sua resistência às muitas torturas, dizendo: vale a pena, estamos com Cristo. Logo, logo veremos a glória do Senhor. A vida de Blandina, a vida de Estevão, a vida de João, a vida de Pedro, a vida de tantos outros crentes em Jesus, em meio ao sofrimento dessa vida, nos faz lembrar que eles enxergaram a vitória final, a vitória com Cristo, e não negaram ao Senhor. Sofreremos neste mundo, sim. Esse mundo não é o céu. Este mundo não é um paraíso mais. Já foi. Antes da influência do pecado, esse mundo era um paraíso criado pelo Senhor. Nesse mundo aqui, sofreremos decepções. Para quem estava apaixonado por esse mundo, surge a pandemia e um vírus humilha todo mundo, transtorna a todos, mata muita gente. No Brasil, estamos com mais de 30 mil mortos já há alguns dias, aproximadamente 500 mil de infectados. E isso serve para que nos lembremos que, na verdade, esse mundo é um mundo de sofrimentos. O pecado fez isso. Toda vez que alguém se rebela contra Deus, infelizmente é justo que esse alguém sofra essas consequências. Esse mundo virou as costas para Deus e eis aí o resultado. O homem decidiu viver segundo a sua própria vontade, eis aí o resultado do mundo que temos. Mas em meio a esse sofrimento, ainda podemos nos lembrar que venceremos com Cristo Jesus. Essa é a segunda lei espiritual. A terceira, do texto bíblico, está aí diante dos seus olhos do verso 12. O texto bíblico diz que se negarmos a Cristo, Ele também nos negará. Vingança? Não. Justiça. O Senhor Jesus é justo. Por que Ele iria levar para o céu dele alguém que diz conscientemente que não quer o céu dele? Por que o Senhor obrigaria alguém a amá-lo se esse alguém diz: eu decido não amar a Jesus? Esta é a visão do apóstolo Paulo, mas é antes de tudo a visão do Senhor Jesus Cristo.
Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Qual é a sua decisão nessa noite? Frente à palavra de Deus, qual é a sua resposta? Negar a Cristo é não confiar nele. Aquele que por não crer nele o nega nessa vida, ouvirá segundo a palavra de Deus, quando todos estiverem diante dele sendo julgados, o seguinte: apartai-vos de mim, não os conheço. A palavra de Deus também diz que quem confessa a Cristo, quem com o coração crê e com a sua boca confessa que Jesus é o Salvador, esse será diante do Pai confessado por Jesus, que dirá ao Senhor: ó Pai amado, este é meu, este é um redimido, este é um arrependido que recebeu a lavagem regeneradora do meu sangue, recebeu o meu espírito, é um eleito, me pertence. Se negarmos a Cristo, ele nos negará. Eu preciso cumprir com fidelidade o ministério que o Senhor me entregou. E preciso dizer a você, prezado ouvinte, que Deus condenará aqueles que o rejeitaram à perdição eterna. Eu preciso dizer a você que o inferno é o destino, sim, daqueles que rejeitaram a Cristo, porque Cristo é o único caminho que nos leva de volta a Deus. Somente crendo em Cristo receberemos a vida eterna. A palavra de Deus nos diz que Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A menos que você reconheça que é pecador, que você tem desagradado a Deus com os seus pensamentos e os seus atos, que você tem vivido longe dele e precisa voltar-se a ele e faz, num ato de fé, o compromisso de amá-lo e servi-lo. A menos que isso aconteça em sua vida, você continuará sendo um escravo do pecado, empurrado pelo diabo para a perdição eterna. Isso é triste, porque depois da morte segue-se o juízo. Não haverá possibilidade de mudança da sua condição espiritual. Olhe para a palavra de Deus e creia em Cristo nessa noite. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não vier a confessar a Cristo, ele te negará diante de Deus no céu, visto que só Jesus, como eu disse, é o caminho que nos leva ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de Jesus. Você não crê? E por que você não crê? Quem sabe você está cedendo à triste decisão do ateísmo. O ateísmo é um absurdo. O ateísmo diz que tudo veio do nada. O ateísmo diz que provavelmente Deus não existe. Como dizer isso? Olhe para você. Você é imagem e semelhança da inexistência. Esse mundo foi tirado do nada por quem? Toda a beleza, complexidade, diversidade que ainda há nesse mundo, mesmo com toda a ação do homem pecador, vem de quem? Olhe para a sua consciência. Quem é que implantou em seu coração a certeza de que matar o outro é errado? Você precisa crer em Deus. Certo homem era um cosmonauta ateu. Ele já havia ido ao espaço. E ele então disse a um neurocirurgião cristão, cientista como ele, que Deus não existe. E ele disse: eu já fui ao espaço, eu não vi lá o céu, não vi Deus, não vi nada dessas coisas que vocês crentes dizem que existe. O neurocirurgião calmamente disse: olha, eu já realizei cirurgia na cabeça de muita gente, mas eu nunca encontrei pensamentos lá dentro, eu nunca encontrei ideias. Eu não sei te dizer qual é a forma do raciocínio, mas você pensa, nós temos ideias, nós raciocinamos. Não é porque você não vê que não existe. As grandes e valiosas certezas dessa vida não são vistas aos olhos. Você tem certeza que ama alguém? Como você faz para provar que ama? Você tem 1 litro de amor para nos mostrar o que é o amor? E a paz que você sente em sua alma? Você tem 1 quilo de paz aí guardada em sua casa?
Deus é tão grande que Ele é Espírito, Ele existe. Creia nele, não se dirija pela lei do homem, pela lei dos seus olhos naturais. Creia no Senhor. Essas 3 leis aqui expostas nos mostram que, na verdade, a essência de tudo que o Senhor nos dá é: precisamos crer em Jesus. Com Ele tudo podemos enfrentar nessa vida. Vencer o mundo, o diabo, o pecado, a carne. Alcançar a vida eterna. Ter eternamente plena comunhão com Deus. Mas tudo isso começa crendo em Jesus Cristo enquanto há tempo. O profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem o seu mau caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Torne-se para o Senhor, converta-se ao nosso Deus. E diz que Ele é grandioso para perdoar. Você precisa crer em Cristo nessa hora, enquanto há tempo. Enquanto você pode receber esse culto em sua casa. Enquanto você pode abrir a Bíblia e conferir o que o Senhor diz. Enquanto você percebe que Deus, em seu amor, está falando ao seu coração. Creia nele nessa hora. E se você nessa hora creu em Cristo e deseja orar ao Senhor falando-lhe dessa sua convicção, eu quero orar com você. Vamos orar? Ó Senhor amado, permita que a mensagem do Evangelho alcance corações necessitados da Tua bendita graça nessa hora. Permita, Senhor, que haja, pela ação do Teu Espírito, quebrantamento com arrependimento de pecados, com desejo de buscar ao Senhor e servi-lo. Permita, Senhor, que a alegria da Tua salvação, a certeza da vida eterna, inunde corações que creem no Senhor nessa hora. Nós te pedimos que dê a esses que creram no Senhor poder para romper todo e qualquer compromisso com este mundo mau e viver para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, seu Filho amado, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam convosco e com todos que aguardam a vinda do Senhor, agora e por todos os séculos. Amém. A provação e a dor que atormenta para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender ao ver que alguém não sofre como eu. Me pergunto então, ó Pai, Senhor, eu quero entender o plano teu, tudo aquilo que reservas, muito além dos olhos meus, dentro do meu coração sempre está. Eu tenho confiado em tuas mãos, mesmo assim pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, eu enfrento essa provação e aumenta e cobre o sol. Pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, o mistério desistir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai. Deus sabe quando a oração
coração sincera é. Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Ele vê toda a fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim. Quero entender, ó Pai, eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol. Tantas dúvidas vêm a mim, um mistério desistir. Tua paz, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Confiarei, acredito em ti, ó Pai. A tormenta encobre o sol. Porque, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, no mistério desistir. Tua paz, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, embora eu não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei.